A Idade Média foi tão brutal e sádica quanto pensamos atualmente? Existem muitos registros da época que realmente provam que o estereótipo é verdadeiro. Vamos encarar. Todos entendemos a ameaça famosa de Marcellus Wallace no filme Pulp Fiction. Vou ficar medieval com sua bunda. É bem mais legal quando ele fala isso. Bem-vindo à loucura medieval. Conhecemos que o povo daquela era ficava tão aterrorizado com a violência quanto nós atualmente. Porém, em relações sociais, a agressão física transmitia uma mensagem às vítimas e espectadores, especialmente quando envolvia a lei. As punições europeias medievais para os crimes mais graves eram espetaculares em sua ferocidade, como ser fervido vivo por falsificar dinheiro ou ter a língua cortada por blasfêmia. Crimes menores, como roubo, poderiam resultar em prisioneiros com costas semelhantes a um fígado cru, devido a surras, ou com queimaduras de 3º grau por marcação com ferro quente. Realmente, na Idade Média, ser pego cometendo um crime não era vantajoso. E as autoridades eram muito sérias sobre suas punições. Na década de 1290, um velho se lembrou de como, quando era jovem, viu um assassino ser enforcado. O corpo morto foi então cortado e reenforcado em outra cidade, por outro crime. Só para ter certeza. Graus de violência. Segundo o historiador Lawrence Stone, os níveis de homicídio na Inglaterra medieval eram 10 vezes maiores do que são hoje. No Reino Unido de 2011, a taxa era de 1 em 100 mil. Na ultraviolenta cidade inglesa de Oxford, na década de 1340, a taxa era de cerca de 110 em 100 mil, mas com muitas pequenas aldeias e cidades a quilômetros de distância uma da outra e sem uma rede de polícia intermunicipal, na verdade sem força policial alguma. É fácil ver como alguém poderia cometer um crime em um lugar e então rapidamente escapar para outra área sem ser pego. Também era bastante normal as pessoas terem armas como adagas consigo o tempo todo. A quantidade de álcool que era consumida diariamente provavelmente também não ajudava. Crimes contra mulheres. Normalmente, as mulheres tendem a ser vítimas de crueldade, não as autoras. Muitos atos de violência doméstica que a sociedade tende a não aceitar hoje eram considerados uma punição aceitável para uma esposa de seu marido por qualquer coisa vista como uma transgressão por ele dentro do casamento. Alguns desses incidentes surgem nos registros do Tribunal da Igreja, mas só se a violência causou aborto, mutilação permanente ou assassinato. Quando Thomas Elam atacou Margaret Perman em 1438, depois de invadir sua casa, ele tentou estuprá-la e, cito, mordendo-a criminosamente com seus dentes, de forma que arrancou o nariz da referida Margaret com aquela mordida e quebrou 3 de suas costelas ali. Margaret morreu, Elam foi julgado e condenado à forca. Mas provavelmente isso não ocorreria se fossem casados. Disse que a citação, regra do polegar, foi usada para o que era visto como um nível aceitável de disciplina violenta dentro de um casamento. Era aceitável para um homem bater em sua esposa, desde que o bastão usado fosse mais fino do que seu polegar. Em Paris, em 1326, Colin de Barbier bateu tão forte em sua esposa com um taco de bilhar que ela morreu. Barbier foi julgado e condenado por assassinato. Contudo, em apelação, ele alega que não teria agido assim se a esposa não o tivesse humilhado, repreendendo-o publicamente. Ele disse que não tinha a intenção de matá-la, apenas de assustá-la, mas o bastão entrou acidentalmente em sua coxa, logo acima do joelho. Ele afirmou que a morte dela foi culpa própria, por não ter tratado corretamente a ferida. Usando essa defesa, Barbier foi absolvido. Cartas de perdão. Essas cartas de remissão são como uma forma medieval de apelo. Eram documentos legais, geralmente redigidos pelo advogado do acusado, enviados pela chancelaria real ao rei ou príncipe na esperança de obter um perdão. A carta tentaria explicar por que o crime ocorreu e quais eram as circunstâncias atenuantes. Se o rei concordasse que as ações do requerente eram justificadas, então eles seriam perdoados e agora, sem culpa, poderiam voltar à sua vida cotidiana. Algumas das cartas de perdão francesas contêm muitos detalhes sobre o crime que foi cometido. 2 homens bebiam juntos numa taverna à noite. O primeiro homem saiu
enquanto o outro, o requerente da carta, ficou para beber mais cerveja. O primeiro homem esperava o requerente do lado de fora, sem seu conhecimento. Quando o requerente deixou a taverna para ir para casa, o encrenqueiro o atacou e o atingiu no rosto com um gato morto e apodrecido, causando um corte em sua bochecha. Neste ponto, o requerente ficou realmente furioso e, tirando uma faca, esfaqueou o agressor com o gato no braço. Então, devido à péssima higiene pessoal do agressor do gato, que é minha combinação de palavras favorita no canal até agora, sua ferida no braço supurou e ele faleceu por causa da lesão. O homem que recebeu um golpe no rosto com um gato morto e apodrecido, acusado de assassinato, enviou uma carta de perdão ao rei francês, protestando sua inocência. O rei de fato o perdoou. Medo e amor. Claro, assim como hoje, os crimes medievais eram cometidos por uma variedade de razões, incluindo medo, raiva ou amor. Foi pelo amor ao seu filho que um homem se viu acusado de um assassinato. O filho estava preso e o pai decidiu planejar uma fuga. Foi enquanto os dois homens estavam no meio de sua fuga que um guarda da prisão os pegou. O pai matou o guarda para que ele e seu filho pudessem fugir juntos. O pai foi perdoado devido à citação, grande amor natural que ele tinha por seu filho. Frequentemente, o amor era a desculpa usada para justificar violência sexual. Um homem poderia alegar amor para se desculpar de estupro ou assassinato. Em um caso de estupro coletivo, o medo foi apontado como motivo para um comportamento repulsivo. Em uma carta de remissão, 2 suplicantes participaram do assalto sexual a uma mulher não identificada, que se dizia viver com um padre local. Isso não passaria despercebido para uma audiência medieval, já que a mulher seria vista como de reputação indesejável. Os homens alegaram que foram forçados a fazer sexo com a mulher sob a ameaça de violência dos outros envolvidos no delito. Alegaram que, se não participassem, teriam sido mutilados ou mortos de alguma forma. Muitas mulheres pobres, nesses casos, são totalmente anônimas. É como se fossem insignificantes aos olhos dos medievais, pelo menos do ponto de vista dos homens infratores e dos administradores reais. Uma dessas mulheres era idosa. Ela dormia em quarto de albergue, cuidando de seus assuntos quando um homem entrou. Ele tinha estado bebendo em uma taverna próxima, e quando cambaleou para casa, diz que entrou no quarto errado por acidente, e em seu estado de embriaguez, ele se deitou na cama com a mulher que estava em seus 70 anos quando tentou agredi-la sexualmente. Ela acordou e reagiu, danificando sua parte íntima no processo. Então, em terrível dor e raiva, ele a atacou. Ela faleceu dias depois. O homem foi ridiculamente perdoado porque se dizia que a mulher era tão velha que as autoridades não tinham certeza se ela havia morrido do violento ataque ou de velhice. O fato dela ser descrita como uma mulher de má reputação provavelmente impactou o julgamento. Claro, estamos apenas vendo um lado da história quando lemos essas cartas de remissão. O réu não vai contar toda a verdade se ele ou ela achar que o julgamento será contra eles. Muitas cartas de perdão ilustram como um grande incidente pode surgir de uma pequena discussão, como o relato holandês de uma briga iniciada pelo arremesso de um balde de urina de uma janela do segundo andar, algo provavelmente comum na época. Infelizmente, a urina atinge um estranho que, muito irritado por estar sujo com os resíduos de outro, inicia uma briga e acerta quem jogou a urina, que acaba morrendo. É fácil ver como uma coisa tão pequena pode escalar e dar tão horrivelmente errado. A agressão militar e a agitação social sempre serviram como pretexto para derramamento de sangue e carnificina. Em toda a Europa, para a geração após a Peste Negra, as tensões de classe foram exacerbadas. A revolta de Jacquerie, 1358, foi uma das mais violentas e sangrentas na história da França. A crônica de Froissart descreve algumas das ultraviolências que ocorreram durante esse tempo, como, citação, certas pessoas das aldeias comuns se reuniram sem qualquer conselho e se multiplicaram até serem 1000, queimaram e mataram todos os cavalheiros que podiam colocar as mãos, e forçaram e violaram senhoras e donzelas, e fizeram tais atos vergonhosos. Entre outros, eles mataram um cavaleiro, depois o colocaram em um espeto e o assaram na frente da dama, sua esposa e filhos, e depois a dama foi forçada e violada por 10 ou 12 deles, e então eles a fizeram comer de seu marido, e depois a fizeram morrer uma morte terrível com todos os seus filhos.
Comerciantes parisienses que apoiaram a revolta perderam a fé após a morte do líder. Ironicamente, perdeu o controle e foi morto por seus próprios rebeldes. Os aristocratas atacaram os camponeses, causando selvageria e carnificina. Foi o ressentimento que desencadeou a revolta dos Ciompi em Florença 20 anos depois. Mais uma vez, as classes baixas se sentiram ignoradas. No verão de 1378, os palácios e casas dos ricos foram saqueados, devastados e incendiados. Agressão militar. Edward, príncipe de Gales, conhecido como o Príncipe Negro, era o filho mais velho do rei inglês Edward III. Durante a Guerra dos 100 Anos, que foi sobre a sucessão do trono francês, o Príncipe Negro liderou uma série de invasões à França. Chevauches, termo francês, significava passeio. Essas invasões em território inimigo eram todas sobre devastar os edifícios e a terra, causando o máximo de terror possível às pessoas. Durante o Grande Chevalier de 1355, quando o príncipe Edward foi para a região de Languedoc, no sul da França, ele levou consigo entre 6 e 8 mil soldados. Ele se gabava de que, cito, não passava um dia sem que uma cidade, castelo ou fortaleza fosse tomada. 4 cidades foram incendiadas em um dia. O cronista Geoffrey de Baker deu um relato detalhado da campanha, fazendo uma lista dos 500 lugares que foram saqueados e queimados até virarem cinzas ao longo dos 2 meses, mencionando o puro terror do povo. Froissart, um francês nativo, foi além e relatou sobre o tremendo massacre, violência e mutilações. As invasões se tornaram mais infrequentes após a morte prematura do Príncipe Negro em 1376. É evidente que a sociedade medieval era extremamente violenta, mas está claro que as pessoas comuns naquela época se preocupavam tanto quanto nós hoje. Os medievais não simplesmente aceitavam a violência ao redor, a consideravam perturbadora, o que sabemos por se preocuparem, falarem e escreverem sobre ela. Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval. Inscreva-se no canal, se curte os vídeos e comente abaixo os tópicos que deseja que investiguemos. Obrigado, nos vemos sexta. Saúde!